Você sabia que temos em torno de 70 mil pensamentos por dia? Isso equivale a 3 mil pensamentos por hora e em torno de 50 pensamentos por minuto. Segundo o filósofo Descartes, a essência do homem é pensar. Quem pensa é consciente de sua existência. Mas será que estamos pensando da melhor forma possível? A neurociência tenta, há muitos anos, entender melhor a origem de cada pensamento e sua relação com a formação da personalidade, do humor e do comportamento humano. Porém, os dados são controversos e difíceis de interpretar. Sabe-se que cada pessoa costuma ter os mesmos padrões de comportamento ao longo da vida. Isso começa a ser moldado ainda na infância, de acordo com o ambiente em que vivemos, com os aprendizados adquiridos e com as pessoas com quem convivemos. Uma criança tem pensamentos desconexos, pouco profundos e imaturo. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque o cérebro de uma criança ainda é pouco desenvolvido e porque os pensamentos resultam de um somatório das circunstâncias vividas associado aos traços da personalidade de cada indivíduo. Como uma criança ainda não foi exposta a diferentes situações e desafios e não tem a personalidade bem moldada, já é esperado que tenha pensamentos menos complexos. À medida que crescemos, nós conhecemos diferentes lugares, pessoas e culturas, além de sermos instigados a resolver problemas e de sermos expostos a uma grande quantidade de informações e sensações. Isso faz com que nosso pensamento fique mais elaborado, aprimora nossas capacidades cognitivas de percepção, interpretação e resolução das mais variadas situações e conflitos. É nítida a relação entre conhecimento e pensamento. Quanto mais conhecimentos e aprendizados armazenamos em nosso cérebro, nossos pensamentos ficam mais desenvolvidos e costumam aumentar em quantidade. Estudos indicam que maior conhecimento é diretamente proporcional à capacidade de resolução de problemas, melhora da linguagem, da comunicação, entre outras habilidades importantes. Os pensamentos são classificados como analíticos, quando fazem observações criteriosas, dedutivos, quando geram conclusões, indutivos, quando instigam, sistêmicos, quando geram uma visão complexa de vários elementos e geram relações entre eles, e crítico, quando faz avaliações. Sabe-se que o pensamento mais elaborado é relacionado à racionalidade humana, o que nos diferencia das demais espécies de animais. O cérebro do homem apresenta uma área importante responsável pela racionalidade. Essa área é denominada córtex cerebral. É a responsável por tomar decisões, fazer julgamentos, nos manter atentos, armazenar memórias e aprendizados importantes. Ela também projeta esses pensamentos, fazendo com que pensemos muito a respeito do que irá acontecer em nossas vidas. Assim, procuramos escolher os caminhos que julgamos mais corretos, tomar as decisões que irão nos beneficiar e buscar constantemente por mais satisfação. Martin Seligman, autor do livro Psicologia Positiva, diz que essa prospecção do futuro é um dos principais ganhos evolutivos. Em pesquisa recente realizada nos Estados Unidos, concluiu-se que as pessoas costumam pensar 3 vezes mais no futuro do que no passado ao longo de um dia. A melhor explicação para isso é de que costumamos ansiar avidamente por dias melhores. Mas se somos tão racionais e temos capacidades cognitivas tão elevadas, por que é tão difícil evitar pensamentos depreciativos e negativos? Por que temos excelentes ideias e não conseguimos colocá-las em prática? Será que existe uma maneira de selecionar os pensamentos e usá-los para atingir o máximo potencial em todas as áreas da vida, ser mais satisfeito e feliz? Para responder a essas perguntas, precisamos primeiramente entender alguns conceitos sobre neurociência e programação neurolinguística. Sabe-se que o pensamento tem relação direta com a linguagem. Por mais que não seja tão evidente, pensamos em velocidade rápida antes de formar cada frase e escolher as palavras que vamos usar. Esse processo ocorre quando são ativadas determinadas redes neurais que fazem comunicação entre as áreas da fala, da linguagem e de processos cognitivos, como a atenção, tomada de decisão, raciocínio, memória, julgamento, etc. Quando os neurônios dessas regiões fazem sinapse, integram seus sinais e formam o pensamento. O córtex cerebral, aquele responsável pela racionalidade, é o maior responsável pela construção dos pensamentos, bem como por torná-los conscientes.
A memória é outro ponto-chave nesse circuito cerebral. Temos a capacidade de armazenar uma quantidade gigantesca de informações, lembranças e até mesmo sentimentos oriundos das situações vividas. Portanto, ela é sempre ativada quando formamos os nossos pensamentos, tanto no silêncio quanto durante a verbalização. Dessa forma, podemos dizer que os pensamentos compreendem uma certa dinâmica: ativação das conexões cerebrais entre áreas com importantes funções cognitivas, determinação se vão ou não ser expressados através da linguagem, verbalização ou reflexão em silêncio. Um fato que precisa ser considerado é o seguinte: quando expressamos um pensamento em voz alta, nosso cérebro forma uma nova conexão cerebral unindo todas as áreas e capacidades citadas anteriormente. À medida que repetimos as mesmas palavras, o padrão de pensamento se repete e essa conexão fica cada vez mais fortalecida. É isso mesmo, temos tendência a acreditar mais naquilo que ouvimos. Um exemplo bem comum que, como professora universitária, escuto quase todos os dias em sala de aula, diz respeito à falta de autoconfiança dos alunos. Muitos dizem em voz alta: "Não estou conseguindo acompanhar a matéria." Ou então, "Eu não consigo me concentrar e aprender." Pior ainda, "Eu tenho certeza que irei mal na prova." Adivinhem só o que acaba acontecendo? O aluno vai mal nas provas, termina a disciplina sem ter aprendido e muitas vezes tem que recursá-la. Estendendo esse raciocínio para outras áreas, é muito comum perceber que as pessoas têm problemas profissionais, de relacionamento, crenças limitantes, hábitos sabotadores e até mesmo doenças porque pensam muito sobre isso e verbalizam inúmeras vezes. Há quem afirme veementemente que é ansioso. Quanto mais você pensa e afirma que sofre de ansiedade, mais aquela conexão cerebral se fortalece e todo o seu cérebro trabalha para fazer com que você sinta os sintomas da ansiedade. O que eu quero dizer com isso é que nossos pensamentos e palavras ditas atuam como um comando para o nosso cérebro, que obedece. E mais do que isso, você passa a acreditar nesse pensamento, consolidando como uma grande verdade. Bom, mas então como podemos melhorar o nosso padrão de pensamentos limitantes? A resposta é mais simples do que você imagina, criando novos padrões da mesma forma que os limitantes foram criados. Nosso cérebro precisa ser reprogramado, dessa vez com pensamentos e palavras positivas. Existem inúmeros livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal que trazem técnicas e exercícios para auxiliar nesse processo. O meu favorito chama-se O Poder das Afirmações Positivas, da Louise Hay. O título fala por si só, pois o livro ensina como pensar e verbalizar afirmações positivas que melhoram a nossa forma de ser, pensar e agir. Além dele, vários outros livros de psicologia positiva, inteligência emocional e até mesmo de desenvolvimento pessoal trazem, direta ou indiretamente, essas técnicas. Porém, a programação neurolinguística, ou PNL, apresenta de maneira simples e lógica métodos para reprogramar o seu cérebro através da linguagem, e é isso que eu quero propor para você neste vídeo. A PNL diz que nosso organismo funciona como um hardware, ou seja, como uma espécie de computador. Todos nós, humanos, temos a mesma anatomia e fisiologia, incluindo os padrões de funcionamento do cérebro. Mas à medida que vamos vivendo situações distintas, vamos programando nosso computador com softwares ou programas diferentes. É muito comum que essas situações tenham um cunho negativo e acabem contaminando todo o sistema. Fazendo uma analogia, é como se você comprasse um computador novinho, de última geração, e, dia após dia, você colocasse um vírus no sistema dele. Em pouco tempo, esse computador estará com todos os processos danificados e não vai responder aos comandos desejados. Extrapolando esse raciocínio para nós, seres humanos, normalmente as dificuldades que encontramos em nossas vidas podem agir como esses vírus mal intencionados, que danificam a nossa forma de ser, pensar e agir. Voltando ao exemplo dos alunos, pode ser que ainda durante os primeiros anos escolares eles tenham ouvido que não eram bons em alguma matéria. Ou então tenham tido dificuldade para aprender matemática e por isso passam a vida acreditando que não são bons com números. Reflita por alguns segundos. Quantas vezes você já pensou e verbalizou que você não é bom em matemática? Ou em português? Ou em física? Quantas vezes você já contou isso para alguém? Tenho certeza que foram muitas.
E por isso, seu cérebro responde exatamente dessa forma, tendo grandes dificuldades cada vez que surge uma equação numérica, a necessidade de escrever um texto ou gerando um desespero quando é preciso solucionar um problema físico. A boa notícia é que, assim como um vírus pode ser eliminado e um programa pode ser desinstalado de um computador, você pode fazer o mesmo com o seu cérebro. O que você precisa para isso? Paciência e determinação. Para atingir esse objetivo, primeiramente te convido a escolher alguns pensamentos limitantes que lhe são comuns. Pense nas coisas que você costuma dizer para se definir. Exemplos: eu sou ansioso, sou muito estressado, nada dá certo na minha vida, eu sou muito azarado, minha vida profissional nunca vai bem, eu sou péssimo com números, eu nunca vou encontrar o amor da minha vida. O seu trabalho é escolher um desses pensamentos por vez e trabalhar para a reversão. É importante escolher apenas um, pois nosso cérebro perde o foco quando muitas metas são impostas e você acaba não concretizando nenhum dos planos a contento. Depois de escolhido esse primeiro pensamento, te convido a criar uma frase positiva sobre ele. Por exemplo, eu tenho facilidade com números. De hoje em diante, você precisa pensar nisso e verbalizar o máximo de vezes possível. É importante que você tenha disciplina para repetir essas afirmações várias vezes por dia, por pelo menos 21 dias. Esse é o tempo necessário para mudar um hábito, de acordo com os estudos científicos. Dessa forma, seu cérebro irá criar uma nova conexão que será fortalecida ao longo desse período, até que se instale permanentemente, formando uma nova rede neural. Aquela conexão anterior vai enfraquecendo e, aos poucos, será apenas uma memória distante, podendo ser extinta completamente ao longo do tempo. Nosso cérebro elimina aquilo que não usamos. Isso acontece muito com as memórias que não são mais necessárias, como o número do telefone da pizzaria do seu antigo bairro ou os nomes de todos os colegas do seu jardim de infância. Aos poucos, mesmo que você não perceba, você começará a resolver pequenos problemas com números, ou entenderá um conceito matemático que nunca tinha entendido antes. Por isso, te convido a ter mais contato com a matemática, por exemplo. É importante ter em mente que, sem disciplina e repetição, seu padrão de pensamento não será alterado. Entretanto, com foco e persistência, cada um dos pensamentos limitantes pode ser eliminado ou substituído por um pensamento positivo, que eu chamo de pensamento evoluído. Essa técnica é simples e poderosa, pode fazer incríveis mudanças na sua vida. O ditado diz que a gente é o que a gente come. Eu vou além e digo que a gente é o que a gente pensa. Pense em coisas boas e verbalize. Essa é a melhor forma de tornar-se quem você realmente quer ser. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva em nosso canal. Assim você será notificado quando publicarmos mais vídeos como esse, além de nos incentivar a produzir mais material gratuito e de qualidade. Na descrição do vídeo deixei links de onde você pode encontrar os livros e artigos citados nesse vídeo, além de alguns links de vídeos e materiais interessantes relacionados. Se você gosta dos assuntos abordados aqui, deixe seu comentário com sugestões para os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo da Escola Vertex.